caminhos e trilhas. Oferecimento Frango Leste, The Rolling, esporte radical aos seus pés. MR Peças, Rua Jornalista Livio Lopes, número 4665, bairro de Seu Arco Verde, Teresina, Piauí. O nosso caminho hoje começa aqui, no Liracopá, no município de Amarante, a 150 quilômetros ao sul da capital Teresina. E a nossa trilha-chave hoje vai ser trilha dos índios Gueguê e dos índios Acroá. O programa está começando agora. Vamos lá. É um grupo que veio da SEMAR, então eu vou falar um pouco até do que a gente entende como meio ambiente aqui pra gente, né? Que eu não aprendi, na verdade, minha formação. Eu sou formado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, mas toda a parte de respeito ao meio ambiente foi levado de geração em geração. Então passou pro meu tataravô, pro bisavô, pro avô, meus pais e agora eu que estou à frente aí do empreendimento, né? E aqui, como ele falou, aqui realmente é o Riacho Mulato, né? É um riacho que é engraçado, quando eu era mais novo, na época da cheia, próximo já de agora, aqui já estaria entrando um pouquinho na seca, né? Mas a gente costumava pular daqui de cima da ponte para o rio. E hoje vocês estão vendo o quanto que ele é só um pouquinho, né? E o nosso medo é que exatamente a água, que é o principal, o pessoal acabe devastando, né? A gente estava até conversando antes de vocês chegarem, que a gente teve que tomar algumas providências de comprar 2 terrenos de nascente, só para preservar. Um estava criando gado na nascente, a gente sabe que acaba com o efeito esponja do solo, e o outro estava tocando fogo para colher buriti. Então ele não tem nem a consciência de que ele tocando fogo, ele vai acabar com a própria subsistência dele. Então a gente não colocou nem cancela, foi só fechar para ver se a gente consegue revitalizar e dar uma vida nova para esse riacho, né? Então mesmo no período de maior cheia, hoje a gente não consegue mais pular daqui de cima lá para baixo. Aqui do lado dessa ponte é a ponte de concreto. Se vocês observarem, ela é um ano mais velha do que eu. Ela é de 84, eu nasci em 85. Aqui do lado vocês vão conseguir ver uns troncos de madeira, onde era a ponte de madeira antigamente. E foi exatamente uma dessas cheias que levou essa ponte de madeira, para comprovar como era alto a lâmina de água do rio, né? E aqui onde vocês estão vendo, o que ele fez? Aí falando um pouquinho da história nossa da cachaça lira, né? Meu tataravô, na verdade, ele produzia já cana-de-açúcar, derivados da cana-de-açúcar em São Pedro do Piauí. E com a seca de 15, que foi a famosa seca que devastou grande parte do sertão nordestino, ele perdeu a lavoura dele lá, e a lenda que contam é que ele, com a aba do chapéu, procurou uma terra que, com o desnível da terra, ele conseguisse irrigar todo o sítio. E aí chegou aqui em Amarante, o sítio Floresta. E até hoje a gente utiliza os mesmos canais de irrigação que ele utilizava naquela época. Tudo por gravidade, nada utilizando energia elétrica, né? E aí, agora, para ganho de produtividade, a gente está fazendo um novo plantio que a gente vai utilizar realmente uma irrigação. Mas até hoje nunca foi utilizada a irrigação por bombeamento, né? Sempre foi por gravidade, utilizando a própria força da água. E esse canal que vocês estão vendo passar é exatamente o canal de irrigação. Ele irriga uma outra parte que fica mais distante, que a gente vai ver ali no parque, quando a gente chegar lá. Então, se vocês observarem, a lâmina d'água está passando acima da lâmina do riacho, né? Porque ele represou lá em cima para que a água chegue com força para cá. E a outra coisa que é interessante, se vocês olharem ali, vocês vão ver uma garrafa, uma tubulação, um cano, com uma garrafa PET ali no fundo. Alguém consegue dizer ali para que serve aquela garrafa PET ali? Ali a gente chama de carneiro hidráulico. Aquela garrafa PET ali serve exatamente para jogar água para aquela caixa d'água lá de cima. A água vem por aquele cano, desce, entra numa válvula e a força da água joga a água para dentro da garrafa PET. E pressiona o ar que fica lá dentro, aquele restinho de água, e o ar tenta jogar a água de volta. Essa válvula não deixa ela voltar para o mesmo cano, ela volta pelo outro cano. E esse cano enche a caixa d'água. Então só com a força da pressão da água a gente consegue abastecer aquela caixa d'água de 10 mil litros ali em cima. Sem utilizar energia elétrica, só com uma garrafa PET. Física pura. Física pura. Os romanos,
usavam esse sistema e havia uma pancada. Isso, e tem. Aqui é porque tá desligado. Ariete é carneiro. Sim. Que era uma arma que eles tinham com o carneiro na ponta para invadir os outros, a mesma pancada. Aí eles faziam um golpe de ariete e conseguiram fazer irrigação. Olha aí. Aí você está reproduzindo. Exatamente. Que eles faziam respeitando o meio ambiente. Ontem, 2.500 anos, 3.000 anos. Aí vocês estão voltando à natureza. Parabéns. Exatamente. Então hoje nós estamos aqui fazendo uma aula prática com alunos do 7º período da UESP. Também aqui tem muitos visitantes, pesquisadores, professores de outras universidades, da Univasp, convidados para fazer um passeio turístico pelas trilhas indígenas. Nós estamos aqui na Cachaça Lira, vamos seguir para o Tanque do Piauí, uma cidade onde nós vamos conhecer as ruínas dos índios gueguês. Depois retornaremos à Regeneração para conhecer e inaugurar o Museu dos Índios Acoroás. Então nós estamos integrando o turismo nas trilhas indígenas. A universidade, junto com a SEMAR, Secretaria Estadual do Meio Ambiente, está promovendo essa expedição. E aqui nós temos que agradecer a Cachaça Lira, ao Ecoparque, certo, por estar nos recebendo, dando todas as informações, e vamos continuar na trilha dos índios. É o caminho e a trilha, porque a felicidade é como uma obra de arte, não tem endereço fixo, ela está em todas as partes, inclusive dentro de você. Descubra tudo isto enquanto há tempo, participe da vida, continue sendo sempre este agente do bem, que as pessoas com quem você convive sentirão a tua felicidade também. E foi assim que Deus criou a vida, para ser bem vivida. Pessoas como você para ser amada. Infeliz é aquele que te olha, vê e não enxerga nada. Não enxerga porque seja cego, mas sim por ser muito pobre de amor o seu ego. O Frango Leste está há mais de 20 anos servindo você e sua família com comidas típicas e regionais. Maria Isabel, Baião de 2, paçoca, a deliciosa macaxeira, churrascos suculentos que jamais esquecerá. Frango Leste. Promova seus encontros aqui no Frango Leste, Avenida Homero Castelo Branco. Autopeças Minuano. Ficamos em frente à BR-316, quilômetro 3. Estamos em Amarante, visitando esse importante patrimônio histórico e cultural do estado do Piauí e do Brasil,
uma cidade que às margens do rio Parnaíba, a expedição nas trilhas dos Acaruás e Guegués continua, mas não poderíamos deixar de passar aqui nesse importante patrimônio. Aqui uma cidade às margens do rio Parnaíba com um conjunto arquitetônico belíssimo, certo? E aqui nós estamos apreciando essa linda cidade de Amarante. Nossa cidade foi fundada no dia 2 de dezembro de 1883, mas logo em seguida, tipo assim, 20, 30 anos depois, ela deixou de ser cidade. Passou a ser vila de São Gonçalo por conta do transporte hidroviário. Então Amarante terminou surgindo como cidade e nós ficamos sendo vila de São Gonçalo, ou seja, o município de Amarante. E depois foi resgatado de novo a cidade, por isso o nome Regeneração. E estamos aí nessa luta, a cidade aqui fica na margem do Rio Mulato, um rio que já foi muito vivo, muito importante, continua importante, mas já está morrendo, ele está agonizando aqui no nosso município. Infelizmente a relação dos índios com a nação é muito triste, porque nós conseguimos dizimar, né, os índios aqui na nação. Quando, nesse período no ano de 1800, quando esses índios vieram, quando nós chegamos aqui, o Branco chegou na nação, tinha 2 tribos aqui. E terminaram dizimando esses índios e covardemente mataram o seu último habitante importante, o cacique, que era o Bruenque. Essa igreja, quando foram reconstruí-la agora, encontrou ainda caveiras, né, de índios, né, encontrou ossos desses índios, porque aí foi um cemitério, né, quando fizeram aquela chacina dos índios, foram jogados aí numa vala imensa aí. Ela foi encontrada ainda agora há poucos anos, quando estava reformando essa igreja. Estamos em Regeneração, na vila de São Gonçalo da Regeneração. A sede dos Acaruás. Aqui nós estamos visitando a Biblioteca Pública do professor Manuel Paulo Nunes e o Espaço Cultural Professora Socorro Santana. Aqui nós temos disponibilidade de livro para a população ler e ao mesmo tempo é um espaço de cultura. Aqui cedia também a banda de música da Prefeitura Municipal de Regeneração. Vamos conhecer. Eu sou agente de desenvolvimento do município de Regeneração e queremos apresentar o projeto Tenda Literária, que é uma ação da Sala do Empreendedor. Nós idealizamos o projeto Tenda Literária contemplando os escritores piauienses, entre esses os regenerenses. Então, as escolas estão desenvolvendo o projeto, onde cada escola vai trabalhar 3 ou 4 escritores e no final do ano, no aniversário de 137 anos do município, esse projeto será culminado na sua parte final do ano de 2019 e cada escola vai fazer a sua apresentação das obras que foram lidas dos escritores e cada uma delas foram contempladas. Então, por que o projeto Tenda Literária? Tenda porque a nossa origem aqui em Regeneração, por conta dos indígenas, Acaruás e Guegueses, e a gente colocou a tenda e trabalhar a literatura piauiense, porque a gente vê que precisa ser mais valorizada. E eu, como educadora, também preciso cultivar essas nuances, né, da educação, voltando dentro dessa postura do projeto Tenda Literária, a questão do patrimônio científico, cultural do Piauí, no qual a Regeneração está inserida. Então nós acreditamos que na culminância do projeto, os escritores que foram trabalhados serão convidados a estarem conosco e aqueles que já partiram terão seus representantes. Inclusive o projeto Tenda Literária, ele tem como o tema principal o escritor Herculano Moraes. E aqui o espaço da Sala do Empreendedor é o espaço onde se promove o desenvolvimento local, não só no aspecto econômico, mas também no aspecto social e cultural. Então esse é o nosso papel como agente de desenvolvimento do município de Regeneração. Estamos aqui hoje fazendo o lançamento de abertura do Museu dos Acaruás e Gueguês. A proposta é de fazer o resgate da memória de 2 nações indígenas que foram exterminadas aqui na região de Regeneração, que são os indígenas, os Acaruás e os Gueguês. E a filosofia do museu é educação ambiental e patrimonial. Nós estamos tendo todo um apoio do município, da prefeitura municipal, na pessoa do Dr. Hermes Júnior, que está apoiando essa iniciativa. E nesse sentido, o museu ele tem
é a filosofia e a proposta também de ter os materiais visíveis e palpáveis, porque hoje nós só temos a história dos Gueguês e dos Acoroás bibliograficamente. Então aqui nós estamos trazendo e disponibilizando para os pesquisadores, por intermédio de 2 núcleos, que é o NUPEAC, Núcleo Interdisciplinar da Pesquisa e Cultura da Arte Piauiense, que é um núcleo da Universidade Federal, coordenado pela doutora Josilena Frois, e o NUPEE, que é o núcleo de arte, cultura e recursos hídricos do Estado, coordenado pelo Dr. Márcio Freitas, que é um dos coordenadores deste museu. É uma satisfação receber hoje aqui em Regeneração o professor Rodrigo Lessa, professor do colegiado, do curso de Arqueologia da Universidade Federal do Vale de São Francisco, sediado lá em São Raimundo Nonato. Ele veio hoje nos visitar, nos incentivar, trouxe esperança aqui do Museu dos Acarós para que a gente possa firmar uma parceria e, quem sabe, construir futuramente um levantamento de trabalhos científicos, exploratório aqui, nessa área aqui envolvendo regeneração e tanque do Piauí. Então é uma satisfação, uma alegria muito grande receber o professor. Esperamos em breve firmar essa parceria. Obrigado. Pois desde o ano passado, a gente, a convite da professora Ana Estela Negreiros, do IFAM, a gente veio conhecer a região de Tanque do Piauí, né? Conhecemos também, através de alguns textos, a potencialidade arqueológica do município de Regeneração, né? Principalmente na literatura histórica, na historiografia, né? Muitos textos, muitos documentos falando da presença indígena na região, principalmente no século XVIII. A questão dos aldeamentos indígenas, né? A cidade de Regeneração praticamente suplantou um aldeamento indígena de São Gonçalo do Amarante, não é isso? E também o aldeamento de São João do Sene, na região, né? Então, a gente tem interesse de ir além do que a documentação tem mostrado, né? Porque a documentação ela sempre mostra o índio enquanto uma figura marginalizada, né? E a gente vem, através da cultura material, né, através dos elementos que eles manipularam, né, da cerâmica, da pedra, né, tentar contar um pouco dessa história desses povos indígenas, né, que foram massacrados nessa região centro-sul do Piauí, né. E, bom, basicamente é isso, né? O nosso trabalho ainda está muito no começo, a gente pretende muito colaborar com o museu aqui, do pessoal Museu dos Acaroás, né? Bom, e documentar melhor essa história e também poder contribuir para que a população possa se apropriar um pouco desse conhecimento, né? Saber as suas origens, né? Porque muitas vezes a gente tem na região pessoas que negam, né, a origem indígena, né? Isso é um fenômeno antropológico muito interessante, né? Porque a documentação ela sempre mostra o índio, como eu já falei, né, enquanto uma figura marginalizada e tudo, mas muitas vezes o índio ele foi obrigado, né, a assumir uma outra identidade, né, a esquecer, a ignorar a sua identidade indígena e assumir uma outra identidade enquanto forma de resistência, né? Então isso acabou passando de geração em geração e muitas pessoas nem lembram que tem essa ancestralidade indígena, digamos assim, né? Eventualmente, quando a gente conversa com as pessoas mais velhas, a gente ouve histórias do tipo: ah, minha avó foi pega a dente de cachorro, né? Isso é uma expressão muito comum aqui, praticamente em todo o Piauí. A gente vê isso bastante também no sudeste do Piauí, né? E isso nada mais é do que uma referência a essa identidade, a essa ancestralidade indígena, né? Então, nosso objetivo basicamente fortalecer isso, né? É resgatar essa memória, né? E trazer e dar mais dignidade, né, para essa identidade indígena que ela é tão massacrada mesmo a nível nacional, né? E com certeza colaborar muito e tornar esse projeto aqui numa amplitude muito maior, né? Quem sabe aí trazendo pesquisas, escavações, né, e enchendo de acervo aqui esse espaço tão bacana que o pessoal está criando aqui, tá? Obrigado. Então só o começo, né, Genival? Estamos iniciando esse processo, mas com fé em Jesus, com fé em Deus, venceremos. E como o professor disse aqui, está só começando.
O Frango Leste está há mais de 20 anos servindo você e sua família, com comidas típicas e regionais. Maria Isabel, Baião de 2, paçoca, a deliciosa macaxeira, churrascos suculentos que jamais esquecerá. Frango Leste. Promova seus encontros aqui no Frango Leste, Avenida Homero Castelo Branco. Autopeças Minuano. Ficamos em frente à BR-316, quilômetro 3. Aqui o carro fica e nós vamos ter que ir caminhando. Aqui a gente sai do estradão, não é? Sim, agora vamos adentrar aqui a trilha, onde fica as ruínas do aldeamento jesuíta, certo? Vamos aqui. A gente começou a mapear, né, a conhecer essas estruturas tem pouco tempo, né? Tem aproximadamente um ano, né? Então, muitas das coisas que a gente tem de conhecimento também é o que a gente chama de história oral, né? É a forma como a população entende, né, essas estruturas, a interpretação que elas têm dado para ela. Antônio, o que era esse lugar aqui? Eu conheço esse lugar aqui pelas informações de que era o local onde os padres jesuítas catequizavam, né? Eles viviam nesse casarão, né? Uhum. E trabalhavam a questão da catequização dos índios, que era aldeada nessa comunidade. Segundo a história e a pesquisa do Dr. Reginaldo, ele fez um levantamento e encontrou a história indígena de regeneração, o aldeamento de regeneração, a história de regeneração, incluindo o São João de Sende, em Portugal, São Paulo, Rio, São Luís, Fortaleza e aqui no sul do estado. Ele fez essa pesquisa criteriosamente para tentar descobrir isso aí. Só que é aquela mesma coisa. Aqui criaram o nome de São João de Sende, mas não tem, ninguém sabe discernir como arranjaram esse nome para botar aqui. E essa estrutura aqui, segundo a história, que poderia ter sido feita por índios, por escravos, por índios, quer dizer, melhor dizendo. Índios escravizados. Mas no caso aqui, pela história, foi caboclo, o conhecido caboclo brabo. Que ele era tipo uma fera, ele encontrava a pessoa na mata, ele pegava e matava e comia, levava para comer. A gente toda a vida conheceu que era dos índios que habitavam. Todos esse pessoal daqui, dos mais velhos, conta sempre essa história que é dos índios, que aonde morava, aonde eles habitavam, aonde tinha as igrejas, aonde eles viviam. E também que eles foram expulsos daqui também pelas tropas também, de Oeiras também, os fazendeiros, que eles pegavam o gado para se alimentar. E continuou essa diferença entre eles e eles foram expulsos daqui dessa região. Daqui para Oeiras, que na época era a primeira capital. Qual é a distância? 60 quilômetros. Pertinho. Eu vivi aqui e o povo daqui não via muita memória. Eu via essas paredes, perguntava, a minha mãe dizia, aqui viveu os índios, né? Aí depois que a gente veio ter entendimento e passou a ser visitado, aí a gente tem visto aí. A questão os índios viveram aqui até pelos anos 1600
E 100 anos depois habitou o pessoal ancestral da família que ainda hoje é proprietário aqui. E essa questão Sene ou de Sene, porque os padres que cuidavam aqui e começou registrando aí as pessoas, eles colocando esses subnomes, aí fizeram lá uma homenagem a uma cidade de Portugal, Sande, né? Aí chegou aqui Sende, e por isso que ainda tem esse nome na história sobre o Sende, né? E nós estamos aqui, nunca vimos em nenhum registro de cartório, de ninguém registrado com Sende. A gente não sabe por quê, mudou ao longo, sei lá, problema de digitação, sei que é Sene, né? Mas Sende ou de Sene é São João de Sene, né? Aí vem de lá, né? Aquela extensão todinha, aqui é o canto. Aí forma um canto, né? Segue. Aí vai fazer o canto ali embaixo, ó. Aí é como se fosse um casarão, né? Era uma espécie de um casarão aqui, né? Aí a gente vê aqui também nos arredor algumas coisas onde tinha, algumas edificações, algumas coisas mesmo de redor de pátio de casa, coisas assim. A gente vê as pedras. Que era ali, tudo pedra sobre pedra, né? Sem argamassa. E sempre tem, nas aproximações sempre tem alguma coisa, alguma pedra desarrumada desse tempo que ninguém nunca mexeu, né, Antônio? A extensão de um casarão quadrado, assim, né? Aqui tem uma parede como se fosse uma divisão de um quarto. Como se fosse uma divisão, uma coisa assim, ó. Tem aqui, ó, bem aqui, ó, tá mais alto aqui, de penitência, tem dele aqui, fazer penitência, né? pode ser um lugar reservado da casa. Ou ali fora também tem. Os terrenos deles tem eram também pedras por ali, entendeu? A gente vê nos arredor como alguma coisa de pátio de casa. Como aqui a gente está vendo essa divisão aqui, ó. Está escurecendo e nós não estamos mais conseguindo ver nada. Viveram bastante povos indígenas nessa região, né? Então, diferente dos outros lugares, né, a colonização do Piauí ela se deu de uma forma mais tardia, num momento mais tardio, né? Então, enquanto o colonizador chega no litoral pelo século XVI, nessa região do interior, que antigamente era conhecida como Sertão de Dentro, né, Sertões de Dentro, o colonizador chega praticamente por volta do século XVIII, né, através dos bandeirantes principalmente, né? Então a ideia era expandir essa cultura dos currais, né, das fazendas, e o índio ele era um obstáculo, né, nesse sentido, né? Os povos indígenas eram um obstáculo, né? Essa região do Piauí, na verdade daqui até o sudeste também do Piauí, era um grande corredor de povos indígenas, né? Então a gente tinha povos indígenas que vinham também do Vale do São Francisco, que vinham da Bahia, né? Tinha os povos daqui, tinham povos que vinham dessa região também, né? Então, como esses povos indígenas eram obstáculos, né? Era um obstáculo para o empreendimento colonial, os portugueses, né, os colonizadores, principalmente através da ação dos missionários, né, eles desenvolveram essa estrutura, né, esse dispositivo de amansamento dos povos indígenas, né, de docilização, né, dos povos indígenas, né, a transformar os povos indígenas em pessoas adaptadas à cultura europeia, que pudessem servir de mão de obra, né, que pudessem trabalhar na produção do gado. Então, esse dispositivo se chamava aldeamento, né? Então, a gente teve, como eu falei ali no ônibus, para quem ouviu rapidinho, né? A gente tinha dois principais aldeamentos dessa região, né? Que foram o aldeamento de São Gonçalo do Amarante, né? Que praticamente foi suplantado pela cidade de Regeneração, de Amarante, né? Por ali. E aqui nessa região a gente tinha um aldeamento chamado de São João do Sende. E aqui no município de Tanque do Piauí, nós vamos encerrando o programa de hoje. Tenham todos um bom final de semana. Valeu! Caminhos e trilhas. Oferecimento Frango Leste. The Rolling, esporte radical aos seus pés. MR Peças, Rua Jornalista Livio Lopes, número 4665, bairro Disseu Arco Verde, Teresina, Piauí.